Histórias assombradas. Bom, vamos então ao relato de hoje, que é este daqui, A Cigana do Cemitério. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 20 anos e sou do Paraná. Acompanho o canal de vocês já há algum tempo e decidi enviar esse relato que aconteceu comigo há alguns anos. A família da minha mãe mora numa cidadezinha do interior do Paraná, pouco conhecida, mas cheia de histórias e lendas típicas do interior. Eu nunca gostei muito da cidade em si. Lá o tempo era sempre nublado e triste. Sendo assim, eu preferia ficar no sítio dos meus avós, onde tudo era mais feliz, mais seguro e aconchegante. Porém, em uma dessas viagens para lá, aconteceu a coisa mais assustadora da minha vida. Ao chegarmos na cidade, por insistência da minha mãe, resolvemos passar no cemitério. Aquele lugar me dava arrepios. As lápides antigas, com fotos de seus donos nas mais diferentes expressões, o vento incessante que insistia contemplar o local e obrigar a bandeira com o símbolo da Santa Cruz a ranger sob sua haste. Não sei por que eu resolvi entrar naquele lugar, sendo que desde a tenra idade eu me sentia desconfortável de uma maneira que eu não conseguia explicar. Quantos anos você tinha nessa época? Não fala aqui, né? Ai, minha gargantinha. Fique quietinha, gargantinha. Bom, estava no final da minha adolescência e ainda... Estava no final da minha adolescência e ainda não tinha o conhecimento sobre como proceder ao entrar num cemitério. Entrei ao lado dos meus pais e da minha irmã, caminhamos até a igreja que ficava no meio do cemitério. Todos foram em direção ao túmulo da minha avó e demais parentes, né? Enquanto eu fiquei parada observando o cruzeiro, que por sua vez ficava ao lado da igreja. Era pequeno e simples, deveria ter no máximo 3 metros de comprimento e de largura. Mas eu observei porque algo nele me chamou a atenção. Em meio a algumas velas velhas ali, havia uma imagem feminina. Inicialmente parecia ser uma santa católica, mas não era mesmo. Tinha uma tiara no topo da cabeça e os cabelos castanhos estavam presos para trás em uma trança. Os olhos eram verdes e profundos demais para uma imagem. O batom vermelho era abundante no rosto delicado. Trajava um vestido azul e decotado e um manto púrpura. Havia uma inscrição aos seus pés, a qual eu não entendi, mas algo me deu a resposta sobre quem seria aquela dama. Pombagira, sussurrou a minha mente. A contemplei por mais alguns instantes e por fim concluí que seria mais algum trabalho ou despacho. Na época eu não fazia ideia de qual era a diferença entre os dois. Me virei e olhei para uma das janelas da igrejinha e resolvi me aproximar e tentar abri-la, mas eu não consegui. Sendo assim, caminhei até a porta da frente e segurei o trinco. E qual não foi a minha surpresa quando subitamente a porta se abriu? Era um lugar frio, sem bancos ou altar. Havia apenas uma cruz na parede e uma mesa de concreto no centro. Não era uma igreja, era uma capela mortuária. Em cima de uma pequena mesa, no canto, havia um caderno de capa cinza com aspecto velho e gasto. Possivelmente era o registro de óbitos. Resolvi dar uma olhada, pois naquela hora a curiosidade sobre o lugar era mais forte do que o meu medo. Quando ia abri-lo, ouvi meus pais me chamando no portão. Na pressa, saí da capela com o caderno na mão. E só me dei conta do que eu tinha feito quando eu já tinha saído pelo portão. Olhei para trás e a capela estava com as 2 portas abertas, mesmo eu tendo a certeza de ter aberto somente uma porta. Eu senti o meu sangue gelar. O medo tomou conta de mim. Olhei ao redor e o cemitério inteiro parecia me observar.
eu não teria coragem de voltar lá sozinha. Sendo assim, eu pedi para minha mãe que voltasse comigo. Quando chegamos lá, ela ficou me esperando na porta e eu deixei o caderno sobre a mesa. Quando me virei em direção à porta, ela se fechou num baque ensurdecedor. Pá! Eu tomei um susto enorme, mas achei que pudesse ser o vento. Continuei caminhando para a porta até que vi o trinco se movendo e a minha mãe me pedindo para que eu abrisse a porta. Nessa hora eu entrei em desespero. Havia alguém ali que não me deixaria ir embora. Não demorou muito para que eu começasse a ouvir vozes e gemidos que diziam todos a mesma frase: não roube dos mortos, não roube dos mortos. E eu dizia: eu não roubei nada, o caderno tá aqui, eu não roubei nada. Comecei a gritar aos prantos. As vozes vinham de todos os lugares da capela, como se dezenas de pessoas estivessem lá. Foi quando eu deixei de somente ouvi-las. Vultos dançavam acima da minha cabeça, mortalhas se retorciam em cima da mesa de concreto. Tudo ficava cada vez mais escuro até que eu me virei para a janela que dava para o cruzeiro. Notei que ia se fechar e num salto atravessei a janela com metade do corpo, quando senti uma força que me puxava para dentro da capela. Em meio ao desespero, eu percebi que a imagem da suposta pombagira não estava mais lá no cruzeiro. Eu gritava por socorro enquanto me segurava no parapeito da janela. As forças estavam me faltando. Logo seria inútil o esforço e conseguiriam me arrastar para dentro. Foi quando ouvi uma voz feminina com um sotaque castelhano carregado. Deixem a menina em paz, agora. A voz soou poderosa e no mesmo instante a força que me puxava para dentro cessou. Meus pés pousaram gentilmente no chão e pude me recompor enquanto eu sentia um delicioso perfume de rosas. O medo me abandonou por completo e eu tive coragem de me virar. E lá estava ela, como na imagem, alta, esbelta, rosto impecavelmente belo e bondoso, porém séria. Minha querida, a curiosidade não é um pecado, mas também não é uma virtude, certo? Eu fiquei muda, estática, não por medo, mas por não ter ideia do que dizer. Eu só baixei minha cabeça e me desculpei. Olha, menina, tens um coração íntegro. Por isso, Santa Sara me designou que te socorresse. Eu levantei os olhos já cheio de lágrimas e disse: Santa Sara Kali? Perguntei olhando para ela. Eu não imaginava que a santa dos ciganos me protegesse, mesmo eu tendo um carinho especial pelo seu povo. E ela disse: sim. Ela disse sim e continuou como se estivesse lendo os meus pensamentos, porque eu só pensei, Porque eu pensei. E ela disse: sim, tens o afeto e a proteção da nossa rainha. Um dia terás uma ligação ainda mais profunda com o nosso povo. Mas não volte a se meter com os mortos, eles não devem ser incomodados. Muitos se esquecem que algum dia foram humanos e capazes de cometer erros como esse. Ela disse isso apontando para o caderno. Quando chegares a um cemitério, cubra tua cabeça com um véu ou um lenço e peça licença antes de entrar. O véu ou lenço é para que não sejas vista pelos espíritos malignos, e a licença para o guardião ou para a guardiã. E concluiu com uma piscadela. Agora vá, menina, e lembre-se das minhas palavras. E aí a porta se abriu, e lá estava minha mãe e o coveiro do cemitério dizendo: ai, moça, vai me desculpando, essa porta emperra mesmo de vez em quando. Eu sorri, acenei com a cabeça. Antes de sair da capela, olhei para trás. Em cima da mesa do canto estava a imagem da cigana que me salvou a vida. A cigana sulamita. Era o que dizia a inscrição abaixo de seus pés. Obrigada, Ana, por contar meu relato.
Um beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Então, no momento em que ela viu a cigana lá dentro, ela viu que a imagem sumiu do cruzeiro e depois de tudo, a hora que ela viu a imagem estava em cima da mesinha. Mas peraí, sua mãe não escutou você gritando, saindo pela janela do lugar, nada para tentar puxar você para fora da janela? Ninguém escutou nada disso? E esse momento com a cigana lá dentro foi muito rápido. Mas que legal, hein? É interessante isso. Ai, meu Deus, entrar a cabeça coberta no cemitério. Muito legal. Bom, pessoal, vocês têm algum relato parecido com esse? Alguma coisa assim? Alguma coisa relacionada a ciganos, tal? Manda um relato pra gente, ou a imagens, ao cemitério, coisas que aconteceram dentro do cemitério. Manda um relato pra gente, ok? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.